Bom, se você não mora dentro de uma caixa de sapatos, você deve ter visto que o Nine foi eleito. Mas como assim, depois de tudo que aconteceu, ele ainda conseguiu ser eleito? Ele não estava até preso alguns anos atrás? Bom, o que acontece é que no Brasil vem sendo alvo de uma reforma intelectual e moral profunda. O que eu quero dizer com isso é, as pessoas elas já não têm os mesmos hábitos, nem as mesmas crenças, nem as mesmas ideias e opiniões que tinham em gerações passadas. De geração em geração, se espera que normas morais, valores, hábitos sejam proliferados para a geração seguinte, que usará aquilo para guiar a próxima geração e assim por diante. O que acontece é que a esquerda, por uma série de fatores que eu vou comentar depois, conseguiu instrumentalizar toda a produção de conteúdo no Brasil nos últimos 40 anos. Nesse tempo, os intelectuais de jornais, professores universitários, etc., conseguiram obter uma conformação involuntária e despercebida do senso comum de praticamente todas as pessoas da sociedade civil e também setores intermediários como funcionalismo público, jurídico, exército, etc. As pessoas aceitaram passivamente as palavras de ordem que a esquerda sempre disse. Essa aceitação passiva se transformou hoje no que chamamos de politicamente correto. Com o senso comum já modificado, certas palavras de ordem se incorporaram na opinião geral como conceito auto-evidentes e inquestionáveis. Mesmo apesar das mais gritantes evidências de falsidade, corrupção, manipulação, essas palavras de ordem nunca são discutidas ou postas em dúvida. Mesmo pessoas mais cultas e bem informadas se sentem acuadas. Por covardia, aceitam o discurso do momento. Para a esquerda, as versões dos fatos são inquestionáveis e verdades não precisam ser submetidas ao crivo da lógica, do bom senso ou da dúvida. Na esquerda, nunca se há dúvida de nada. Isso vai desde a eficácia da dieta vegetariana, a castração química de crianças, desmilitarização da polícia e por aí vai. Nada disso nunca é posto em dúvida, nunca. A manipulação da opinião pública por todos os meios de comunicação social, a mídia, o complexo acadêmico, o ensino médio, a manifestação artística e a literatura, foi capaz de modificar os valores e conceitos tradicionais. Foi construída, pela voz do branco, né? Sim. Essa fala do branco foi sempre dita como certa. Uhum. E aqui agora ela fala de uma mulher branca, a gente não se dá conta desse benefício. Exatamente. Então, assim, a questão, eu fico me perguntando o seguinte, a partir do momento que o branco, quer dizer, se existe um grupo que está sendo discriminado, tem um grupo aí que está sendo beneficiado todo o tempo. Exatamente. E esse grupo não para pensar nisso. Não se questiona sobre esse privilégio. Massificando juízos, interpretações e atitudes. Na verdade, as pessoas elas foram privadas do poder de crítica e de capacidade de elaborarem opiniões próprias independentes. Parece muito que as pessoas traçaram um círculo de giz em torno de si que encerraram elas em uma prisão sem grades, onde muralhas invisíveis foram construídas pelo senso comum modificado e pelo patrulhamento ideológico nas redes sociais e também pela autocensura imposta pela própria presa, pelo que nós chamamos de politicamente correto. Isso prende as pessoas na mesma opinião, nos mesmos pontos de vista, que sempre coincidem com as palavras de ordem e com os chavões mais difundidos e repetidos por aí, até adquirirem uma condição absoluta de verdade. Mesmo aquelas pessoas mais corajosas e esclarecidas acabam sucumbindo à insistência e ao temor da vigilância, pois podem perder o emprego, serem presos, rechaçados pela coletividade e geralmente se juntam em 100 contra 1. Passadas gerações de manipulação, a nova cultura já se expressa subjetivamente no senso comum modificado, ou seja, nas opiniões que são defendidas como verdades gerais por pessoas de certa época. Essas pessoas elas já se dispõem a cooperar inocentemente com a revolução, ou no mínimo, desconsiderar a revolução como um perigo político atual e concreto. Bom, então vamos lá, são 3 coisas que são necessárias para você calar a oposição. O
patrulhamento ideológico é um processo político de intimidação que é usado contra os adversários para calar e impedir que exponham seus pensamentos e opiniões, ou que manifestem ideias contrárias à do patrulhador, que é intolerante e intoxicado pela ideologia radical. É um instrumento revolucionário que é usado muito hoje em dia, que também tem importância fundamental para a realização da reforma intelectual e moral da sociedade como parte da luta. Com este processo se faz a neutralização dos adversários ou mesmo de pessoas indiferentes por meio da crítica tendenciosa ou pela desqualificação pessoal do adversário. Nunca se trata de contradizê-lo pelo debate, pela discordância ou crítica racional, mas de anular o oponente sem discussão, o que significa não aceitar democraticamente a opinião contrária ou discordante. A desqualificação do opositor é o processo ostensivo mais usado no patrulhamento hoje em dia. Não se discutem ideias nem se critica o pensamento expresso pelo sujeito, seja ele quem for. O que se busca é tirar o prestígio do autor e idoneidade para invalidar sua obra. O adversário geralmente é estigmatizado por ser feio ou bobo, CEO de MEI, pobre que vota em rico, por ser hipócrita, por estar aliado ao capitalismo, banqueiros internacionais, da globalização e etc. O infeliz do opositor que tiver telhado de vidro com certeza será crucificado publicamente. Outra forma muito comum de patrulhamento é filtrar os bobos e feios dos meios sociais. O que importa é tirar espaço de sua atividade e o alcance da influência. Em primeiro lugar, isola o sujeito, constrangendo no seu lugar ou no seu campo de atividade. Oi, meu nome é Júlia de Castro, eu tenho 20 anos e sou universitária em História. Tô sofrendo ameaças, injúrias, xingamento. A estudante conta que o problema começou quando alguns colegas descobriram que ela é eleitora do presidente Jair Bolsonaro. Atividade nos órgãos de comunicação social, nas universidades, nas escolas, nas editoras, na área artística, nas repartições públicas, nas empresas estatais e até mesmo em certas empresas privadas, onde intelectuais de esquerda têm emprego e já conquistaram posições de destaque. Se um intelectual democrata se acomodar no silêncio e se submeter a esse tipo de opressão, desse tipo de patrulhamento oculto, poderá eventualmente conservar seu emprego ou, caso contrário, acabará despedido ou levado a se despedir pela pressão, artimanha ou esvaziamento funcional. Muitas vezes o afastamento do bobo é conseguido por denúncias públicas falsas ou manipuladas, sempre de origem oculta, mas amplamente orquestrada nos noticiários. A chamada fritura é uma ótima forma de expulsar o alvo. O patrulhamento ideológico, nas suas duas formas, é uma espécie de terrorismo intelectual e moral, antidemocrático e implacável, e também inescrupuloso. Esses adjetivos se aplicam também às pessoas que de forma voluntária ou de forma remunerada praticam esse tipo de coisa. Mas por que vocês criaram então 10 meses atrás o Lip Indian? Qual foi a motivação? Eles criaram para ser como um instrumento contra o ódio e a desinformação na internet, principalmente contra o ódio lá nos Estados Unidos, né? Foi o principal. Elas acreditam estar convencidas de estarem cumprindo um dever ético e revolucionário, outras com um certo rancor de sadismo até. O patrulhador sempre é uma pessoa má, preconceituosa, intolerante e frequentemente mentirosa e anônima. Cumpre a função de agente carcereiro de uma prisão sem grades. O cidadão médio está encerrado nas muralhas do senso comum modificado produzido pela esquerda, que conquistou o monopólio do discurso e o poder de censura dos fatos. Ele ainda é um prisioneiro intelectual e refém do patrulhamento ideológico e do guião do politicamente correto. O cidadão está frustrado pelo mau desempenho do seu país, desiludido pela falta de competência dos seus governantes e se sente inseguro. É claro que isso é uma conjectura internacional adversa e ameaçadora. E mesmo assim, o cidadão ele acaba se convencendo de certas verdades e concordando com certas explicações que trazem o enganoso apelo patriótico, ocultando a realidade e o compromisso com projetos ideológicos e com interesses políticos de máfias e países estrangeiros. O cidadão comum, sem se dar conta, torna-se prisioneiro do senso comum. Adere ou desenvolve por si mesmo uma linha de pensamento e opinião que faz sintonia insuspeita com afirmações presentes em opiniões de jornal.
O prisioneiro, consciente e explicitamente, repudia essa sintonia, mas inconscientemente e implicitamente colabora para a formação desse novo senso comum que acaba se perpetuando, assumindo a presidência da República. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal e deem like.